Eu não sei se vocês chegaram a ver essa pesquisa que saiu aqui em São Paulo, que eu fiquei bem. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. A aprovação do Lula aqui na cidade de São Paulo, ele está com aprovação positiva em todos os segmentos, não todos os segmentos, entendeu? Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Você vê, nossa, ó, homens, não é 41... a aprovação pessoal, né, que tá pequeno para mim que eu tô vendo no celular, é a aprovação do governo. Exatamente. É a avaliação positiva do governo Lula. Entre os homens, 41-28. Você vê que entre os homens o Bolsonaro era muito forte, né? Em todas as idades, entre os mais pobres é 47-23, até 2 salários mínimos. Pretos é 54-16, entendeu? Que aí tem o regular que não está, né? Entre as pessoas que aprovam o governo Lula e os que reprovam o governo Lula, né? Isso é só no município, né, Fernando? Isso é no município de São Paulo. Essa é a pesquisa que saiu da Datafolha, né, na última semana. Então você vê que tem muita gente saindo desse... Até entre os bolsonaristas, né, a aprovação do governo Lula tá crescendo. Tem muita gente que vem criticar aqui. Hoje a Lilian fez um react sobre economia e é impressionante que o Luiz estava falando de fanatismo, como eles estavam torcendo para que piore. Não, isso aí é começo só de governo, ano que vem vocês vão ver... Que era uma piada lá, ela colocou o Primo Rico com o Paulo Guedes, falando que o Brasil vai virar Venezuela, né? E o Brasil começou o PIB a reagir e tudo. E os caras falando que não, que o governo vai fracassar. Então, assim, que você vê que tem uma parte que ainda está ali querendo realmente... Ele não aceita o Lula como presidente, que é isso que eles estão falando, né? Do 7 de setembro, né? Eu não sei como esses caras ainda conseguem fundamentar esse tipo de argumento, né? O mercado veio errando todas as previsões que fez de PIB. O próprio Paulo Guedes, no final do ano passado, pós-eleição, ele falou que era 6 meses para virar Argentina, 1 ano para virar Venezuela. Pô, em 6 meses a gente fez o que o Bolsonaro não fez em 4 anos. Tudo bem que não teve a pandemia, mas... 3,5% é um número que é o que está falando a mídia internacional. O Brasil voltou ao cenário. Sabe que eu vi uma análise sobre a reunião e o cara falou assim, um economista indiano, falou assim, na realidade o Brasil não é que ele caiu e agora ele voltou. O Brasil é um país que o PIB dele é totalmente ligado ao valor médio das commodities. E hoje está no mesmo patamar que estava lá atrás, pouco antes do descenso do governo Dilma. Então, na realidade, como uma coisa volta a um patamar que estava antes, a gente meio que recupera aquele momento histórico, tá? Entre as 10 maiores economias do mundo, com perspectivas de crescimento. Agora, tem que ir além disso, né? O país tem que voltar a ter emprego de verdade, industrialização, pelo menos em setores que a gente consegue ser competitivo. E eu acho que esse é o único caminho, como eu venho sempre falando aqui no Zona Curva. A gente investir em melhorar a condição de vida das pessoas. Você imagina, tem até forte tendência de passar o imposto aí dos fundos dos bilionários? Então, acho que é uma série de notícias da área econômica que o próprio mercado, que não é lulista, não é petista, muito pelo contrário, não tem como negar. Nem no sonho mais louco deles de verão ia passar tanta coisa estruturante, né? Claro, não é a reforma tributária dos sonhos, mas perto do que a gente tinha, o caos total tributário, né? É uma luz do fim do túnel. Então, essa questão desses fundos, né? Hoje eu estava até ouvindo também muita gente falando sobre esses fundos. Esses fundos, eles têm em média 300 milhões de reais, em média. Geralmente são empresas são empresas que, de certa forma, foram fechadas. Então você vê que aí deve também ter muita gente que está lá na Fiesp, que não tem mais a indústria, não tem mais a empresa, mas tem esses fundos. Então você tem... Mas vamos fazer parte da Fiesp também? Eu não tenho indústria, cara. Vamos lá. Não, só nesses fundos... Indústria do podcast. São 700 bilhões de reais que se concentra na mão de 2.500 pessoas, né? Então são fundos geralmente não, são fundos exclusivos mesmo. Então é só uma família ou só uma pessoa. Então
isso eu até vou dar a fonte aqui, que foi a Thaís Bilen, que hoje eu estava ouvindo ela no Foro de Teresina. Então você pega esse dinheiro e você deixa o dinheiro lá, então você não tira o dinheiro. Só que os bancos, o que os bancos faz? Você precisa de R$1 milhão para você viver. O cara ou a família lá, ou por mês ou por ano. O cara vai e te empresta dinheiro. Como ele está com muito dinheiro dessa pessoa lá, ele empresta o dinheiro para essa pessoa, a pessoa a juro baixíssimo, né? Porque o cara tem lá 300 milhões de reais no banco, o dinheiro fica lá parado, tá rendendo, e como ele nunca tira o dinheiro, ele nunca faz nenhuma operação com o dinheiro tá parado lá. Eles estão falando que eles acham que talvez dê 20 a 25 bilhões por ano de imposto em cima de um fundo desse, entendeu? Então você vê como é que o próprio mercado financeiro acaba favorecendo que o cara não movimenta o dinheiro para o cara não pagar imposto, entendeu? Isso está muito errado, né? Então, se você vai taxar o cara lá, lógico que vai, conforme mais grana, mais você taxa a pessoa, que é o dinheiro que está parado no mercado financeiro, você vai conseguir uma grana boa, né? Mas aqui no Brasil... Assim, a melhor explicação que eu vi disso é o seguinte: qualquer investimento que você tenha, pegou lá R$1.000, colocou num fundo aí, a classe média, para tentar pagar as contas de alguma coisa que queira comprar ou viagem e tal, na hora que você tem o rendimento desse dinheiro, é cobrado imposto de renda. Exatamente. Então, você pôs lá R$1.000, virou 1.100, esses R$100 foi o rendimento que você teve. O governo vai lá e não tem a exceção, cara. Vai lá e cobra o imposto de renda dos R$100 que você ganhou. Nesse caso desses fundos, a regra não vai... claro que o lucro não é... O rendimento não é de R$100, porque o cara tem milhões investidos. Então, ele tem um rendimento também de milhões. E esse rendimento gera um novo investimento, porque como não pagou imposto de renda, você pega tudo que rendeu e investe de novo, né? Exato. E nesse caso, então, Luiz, se não me engano, a taxação seria só no resgate e que não há nunca, né? Porque os explosivos são feitos para perpetuar riquezas de famílias. Ontem, gente, saiu ontem isso, uma matéria, um artigo, perdão. O artigo da Folha de São Paulo. Ser rico não é pecado. Assinado por João Camargo, onde ele critica, né? Não só o Grupo Esfera, por acaso também é o presidente da CNN Brasil. Então a gente vê aí o quanto isso está sendo utilizado para amarrar essa narrativa que a gente estava comentando agora. Tem gente que consegue enxergar de que o governo Lula está sendo um desastre, mas é só você ver quem está te contando isso. Isso é porque você está mexendo só em parte, né? Assim, você está... Pô, se o cara tem 700 bilhões parado lá no banco e não é taxado, você tem que pagar alguma coisa. Nem chegamos nas heranças ainda. Na herança e no offshore. Eu tenho dois questionamentos em relação a isso. Primeiro, se vai trazer a arrecadação que diz que vai trazer. Porque, na realidade, a pessoa pode falar, não, vou tentar sonegar esse dinheiro. É um jeito de não ter que pagar esse imposto. Mas, pelo que eu entendi, o governo já mapeou onde está esse dinheiro. Então, se o cara resolver não pagar o imposto, ele vai ser autuado pela Receita Federal de alguma forma. Imagino que é por isso que o governo tem essa, entre aspas, garantia de ter uma arrecadação X em relação a isso. É realmente ter uma pressão muito grande de você tentar não tirar toda a legitimidade desse imposto. Vir com essa história de que é aumento de carga tributária, que é aumento fiscal, que todos vão pagar. Então você vê o cara que está pagando a idade lá, o financiamento do SUV, achando que esse imposto vai pegar dinheiro dele. Pouco o suficiente para pagar esse imposto. Eu gostaria, como eu falei outro dia com o Fernando, eu gostaria de ter dinheiro suficiente para pagar esse imposto. E daí não ia fazer falta também. Eu ia pagar esse imposto, eu ia até isso que, de boa, pago isso aí, segue o jogo. Né? Mas não, monalista. Claro que, se você for ver a teoria econômica, existe... Você pode apertar os ricos em termos tributários. Se você apertar acima daquele limite, vai acontecer uma fuga gigante de capitais. Isso já tem na história vários países que fizeram isso. Né? Mas não é isso que o governo está propondo. Né? É só pagar o que você, a dona de casa, o cara da padaria, o dono dos mercadinhos, todo mundo paga. Então a gente só quer que essa galera também pague. Só deixar de ser exclusivo, porra. Exato. Mas e o cara tem tanto dinheiro que ele pode pagar isso. A gente não vai tirar o futuro das gerações que vão estar garantidas com esses bilhões aí. Mas tem uma operação ideológica, eu já, para quem nos acompanha, sabe que eu sempre estou muito no Twitter.
como as pessoas saem em defesa, né? Tanto que eu vi até na Globo News, na CNN não, porque a CNN não fala desse tipo de coisa, mas fala assim, não, você que tem, como o Luiz falou aqui, um carro financiado, não é para você esse tipo de imposto. Porque as pessoas têm até a Jovem Pan, muito tempo atrás, depois a gente via como isso fazia sentido. Era Brasil, o país dos impostos. Então, as pessoas foram, de certa forma, ali ensinadas. Lógico que imposto, né? A pessoa, tipo, quanto menos imposto você pagar, se você tem uma renda. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar imposto. E rico no Brasil paga muito pouco imposto, entendeu? Se você pensar. Só que você está taxando pessoas muito ricas, que elas vão continuar sendo muito ricas. Não é que você está pegando, está distribuindo o dinheiro delas. Mas é impressionante como tem gente que sai em defesa dessas pessoas. Daí você vai falar, é só bolsonarista? Não, tem gente de centro, gente que você vê que passa até uma certa dificuldade, que não tem muita grana, e sai em defesa dessas pessoas. Só esse dinheiro, você acha que o cara... esse dinheiro pode ser mais dividido. É por isso que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, que é o principal problema do Brasil, né, que a gente estava discutindo aqui.